Pronto, tá gravando aqui. Vou começar os estudos, tá bom, gente? Bitcoin, começando aqui pelo Bitcoin no gráfico semanal, né? Vamos olhar o MACD, como que ele está no momento. MACD do Bitcoin, gráfico semanal. Já apertei o botão que eu não devia ter apertado. Nossa, buguei totalmente, gente. Totalmente mesmo. Bom, MACD do gráfico semanal está apontando compra, tá bom? Teve um aumento no histograma comprador no início dessa semana. A semana fecha no dia 1, né? Amanhã é sexta-feira, tem bastante volatilidade no mercado, tá bom? É fechamento do candle mensal às 21 horas da sexta-feira e também o candle semanal fecha domingo, né, às 21 horas. Então, pelo histograma, não acredito que vá acontecer muitas mudanças, a não ser que role uma mudança drástica na tendência com forte força vendedora para mudar o histograma, mas o histograma no MACD aponta um tempo mais favorável para compras, tá bom? No gráfico semanal. No gráfico semanal do Bitcoin. Opa, cadê as médias móveis? Está aqui. Médias móveis. Bitcoin, em relação às médias móveis, está andando abaixo das médias móveis, com dificuldade para romper a média móvel de 9 períodos semanal atualmente, certo? Vamos traçar aqui o suporte também que temos semanal, que é a nossa última mínima, certo? Essa mínima aqui é a nossa região de suporte no semanal, em 18.040 dólares. E temos também essa alfinetada na região dos 17.600 dólares, certo? Dá para puxar um pouquinho esse suporte para cima? Dá, claro. Por quê? Porque aqui também foi uma alfinetada, então é interessante nós puxarmos pelo fechamento dos candles, né? Então, fechamento do candle semanal aqui nessa região dos 18.800, então esse é o nosso suporte atual no semanal, tá bom? Nossa resistência é a linha de tendência de baixa que temos aqui, formando o triângulo descendente, certo, gente? Esta linha de tendência de baixa é a nossa resistência principal do gráfico semanal, em confluência com as médias móveis, tá bom? E também, lógico, o topo anterior é uma resistência fortíssima do gráfico semanal. E também é uma região de forte demanda no preço, né? A gente vê que todas as vezes em que o preço tentou romper essa faixa do preço, primeiro ele teve que romper essa região dos 21.750. Cadê? Tá aqui. Eu não sei se está muito barulho de reforma aqui no fundo, mas peço desculpas se estiver muito ruim o áudio, tá bom, gente? Vou baixar um pouquinho a sensibilidade dele, acho que melhora um pouco. Assim. Assim que baixa a sensibilidade? Tá bem baixinha a sensibilidade agora. Espero que vocês estejam me ouvindo ainda. Mas acho que vai diminuir um pouquinho o barulho de fundo de reforma aqui de casa, tá? Bom, continuando aqui, dando continuação para os estudos da live. Gráfico diário do Bitcoin. Temos o estocástico, né? No meio aqui dessa faixa. Então, não temos muita informação do estocástico. O estocástico no máximo período de faixa de negociações, totalmente, né? Muitos dojis formando aqui dentro dessa faixa. Então, dá para a gente formar uma região de suporte e resistências, tá? Devido às falhas do YouTube, a live do Yo está sendo realizada no Telegram da comunidade Lotus. Muito obrigado, Diego, muito obrigado mesmo. Então, a nossa faixa de negociações do gráfico diário, vou fazer em forma de quadrado aqui, que fica ainda mais claro, né? Essa seria a faixa de negociações do gráfico diário, tá? Então, a nossa máxima é na região dos 20.340 e a mínima dessa faixa de negociações é o nosso suporte atual em 18.400, tá? Bom, em uma faixa de negociações, sabemos que o preço cruza constantemente as médias móveis, né? Então, nós vemos essa média móvel de 9 períodos sendo cruzada a partir de agora, de ontem, né? E o candle de hoje fez o rompimento dela. Caso o preço comece a cruzar muitas vezes essa média móvel dentro dessa... Ó, o gato. Eita. O gato, o gato dando oi pra vocês aqui, gente. Ó, até tirou a tela que tava aqui antes. Eita, Lili. Tava aqui no BTC-USD, né? Não, não tava. Tava no Perpétuo? Tava no Perpétuo. Bom, temos essa faixa de negociações, né?
Então, caso o preço comece a cruzar muito essa média móvel de 9 períodos aqui, vai descaracterizar o setup de Larry Williams, né? Que se baseia no cruzamento do preço né, em relação à média móvel de 9 períodos. Então, vamos ficar atentos, né? Porque a próxima semana pode nos dizer muito sobre o preço. Muito mesmo. Lembrando que estamos também dentro de um triângulo diário, né? Onde se nós focarmos apenas aqui nesse comportamento, nós vemos este triângulo aqui, olha. Máxima formou uma linha de tendência de baixa e mínima formou uma linha de tendência de alta que vem sendo respeitada. Em algum momento, estas linhas de tendências vão ser rompidas sim, tá bom, gente? Então, provavelmente o mês de agosto deve deixar mais claro a tendência do Bitcoin, mostrando se vai ter... O mês de agosto não, ó. Tô já em outro mês, no outro ano. O mês de outubro vai mostrar se vai ter uma definição mais clara do preço do Bitcoin ou não, tá ligado? Se vai subir, se vai cair, esse tipo de informação. Mas aqui seguimos nessa faixa de preços que vem sendo respeitada já há uma semana. O preço está basicamente acumulando, né? Houve um falso rompimento, mas voltamos para dentro dessa região, né? Esse falso rompimento foi devido à retração dessa queda anterior, que eu já havia comentado com vocês em outras lives, que ele retraiu exatamente 0,61 de FIBO. Então, o cenário atual do preço no diário é de faixa de negociações. No RSI, nós estamos indo em direção à região de 50 do RSI, que é uma região de resistência no RSI. Nós vemos que sempre que o preço toca nessa região, ele tende ou a voltar, ou quando ele rompe, ele tende a usar essa região de preço como suporte. Aqui, olha, rompeu, região de preço como suporte no RSI, suporte, e aqui rompeu novamente. Não chegou a retestar aqui, mas nós vemos agora novamente essa interação do preço com a região de 50 do RSI, tá bom, gente? Então, no gráfico horário do Bitcoin, já que estamos em uma faixa de negociações, é interessante nós procurarmos confluências aqui de comportamento. Aqui dá para ver claramente essa faixa de negociações, forma um triângulo neste ciclo aqui, né? Eu cheguei a comentar com vocês na live passada desse triângulo. Ele foi rompido, gerou uma forte volatilidade que buscou esse topo da faixa de negociações. Até tentou rolar um rompimento aqui, mas sem volume, muito candle de indecisão. Logo depois devolveu tudo, como vocês podem estar vendo aqui. E agora o que nós estamos vendo no preço é a reação a esse BART, né, que o pessoal gosta de chamar. Por quê? Porque o preço tocou aqui, fez uma linha de tendência de baixa e estava respeitando até a última hora essa linha de tendência de baixa. Agora está tentando romper, né? Mas por quê? Porque além dessa linha de tendência de baixa, temos esta linha de tendência de alta, formando um triângulo, tá bom? Caso esse candle de 4 horas, que vai fechar apenas daqui 3 horas, feche acima deste triângulo, pode sim caracterizar uma continuação da tendência de alta, até porque temos uma bandeira no gráfico horário, tá bom? No gráfico horário fica ainda mais claro esse triângulo simétrico. E a bandeira seria esta bandeira aqui, tá, gente? Eu vou tirar as médias móveis para ficar menos informação na tela, porque já tem muita informação. Aqui seria o mastro da bandeira, certo? Onde a máxima dele definiu um canal de baixa aqui. Podemos até replicar esta linha de tendência para baixo, que vai ser possível identificar o canal de baixa. Aqui temos o canal de baixa, certo? Houve uma tentativa de rompimento que não foi bem sucedida aqui. Inclusive, deixa eu ver em qual parte da retração de Fibonacci que parou. Parou exatamente 0,61 de Fibo, tá? Isso aqui, caso rompa essa linha de tendência de baixa, o que já está mostrando dificuldade para romper, muita força vendedora acima dessa linha de tendência. Caso essa candle de uma hora feche acima, em 5 minutos, pode dar a perspectiva de uma continuação desse pivô, tá bom? Esse pivô aqui, esse pivô nos levaria ali para a região do topo atual, né? Exatamente a região do topo da faixa de negociações, que eu havia comentado com vocês, que é a região dos 20.120, certo? Esse seria o alvo da bandeira de alta que acabou se formando, tá? Então, juntando essas informações, nós vemos uma confirmação desse cenário totalmente lateral que vem se formando no gráfico de 12 horas,
certo? Por quê? Porque a projeção do alvo desta figura gráfica de tempos maiores nos dá exatamente para essa região de resistência e muita demanda vendedora, tá bom? Essa região aqui, vou até deixar em vermelho para ficar mais claro. Esta região é a região de resistência em que devemos prestar mais atenção no preço. E abaixo, lógico, a região de suporte não é menos importante. Vou deixar ela em verde aqui para todos termos uma visão mais clara desse comportamento totalmente lateral que vem se formando no gráfico do Bitcoin, tá bom? É muito comum esses comportamentos em pontos de suportes ou resistências importantes, porque o preço começa a acumular para posteriormente fazer o rompimento para cima ou para baixo, certo? 12 horas de hoje já vem formando muita indefinição, né? E o 4 horas tentando fazer o rompimento dessa linha de tendência aqui de baixa, certo? O volume hoje está bem aquecido, né? A partir das 9h30 nós vimos um aumento significativo no volume, o preço estava derivando aqui abaixo dessa linha de tendência, fez esse rompimento aqui para baixo, agora está testando a resistência, né? Que seria essa parte aqui, já testou suporte, agora está testando a resistência. Então, preço bem interessante, né? A ação do preço hoje. Meu gato está andando ali atrás, mas vamos ver, né? Nos 15 minutos, como que está a movimentação? Olha, grande volume, isso aqui é um pump gigantesco nos 15 minutos, tá? Bem forte mesmo. E fechou acima. Nos 15 minutos, ele rompeu. Pode estar acontecendo agora o reteste desse rompimento para prosseguir esse pivô de alta de fractais maiores, né? Então, vamos acompanhar essa movimentação. Lógico, enquanto nós fazemos análise do mercado macro, a gente dá uma olhadinha aqui no Bitcoin, tá bom? Vou colocar um alerta aqui, já que está sem o estou sem o chat, né, de vocês aqui para me auxiliar. Então vou botar um alerta em 16.670. 19.670, né? 19.670. Quando o Bitcoin cruzar esse valor, ele vai dar um alerta aqui para nós acompanharmos esse rompimento, para ver se vai ser um rompimento verdadeiro ou um rompimento falso, certo? Sino de mão, esse aqui que é sino de mão, eu gosto porque ele é menos chamativo, né? Digamos assim. Bom, alerta está ligado aqui. Assim que ocorrer o rompimento dessa máxima, teremos uma continuação dessa movimentação, certo? Então a estrutura de preço do Bitcoin está muito clara, certo? Tentei localizar no Telegram o pessoal que estava no YouTube. Espero que consigam assistir a live por aqui. Muito obrigado, Diego. O chat da comunidade pode servir para o pessoal da live se comunicar com você. Pode sim, exatamente. Eu estou com a janela do Telegram aberta na outra guia, tá, gente? Então, se vocês quiserem comentar qualquer coisa aqui, ó, vocês digitam aqui no chat, olha. Aqui. Vou digitar ali para vocês terem noção qual é o chat. Aqui, caso queiram interagir com a live. Pronto. Ali onde o Diego estava falando mesmo, eu estou acompanhando as mensagens ali, então vocês podem estar conversando comigo por ali que eu vou dar o feedback relacionado às perguntas, dúvidas que vocês podem vir a ter ou não, tá? Eu vou colocar as médias móveis, né, que eu retirei para poder fazer a análise mais clara. Vou colocar aqui as médias móveis de 1 hora plotadas no gráfico de 15 minutos para ver como que está a ação do preço. Bom, preço respeitando, né, essa média móvel de 200 períodos, o preço fez um pivô aqui de alta acima dessa média móvel, o que pode dar uma perspectiva maior de continuação de tendência, principalmente por conta desse forte candle, esse candle fortíssimo, né? É um candle comprador com volume e direção, é quase um Marubozu de 15 minutos, só que Marubozu não é aplicado em 15 minutos, numa hora dá para ver que está tendo dificuldade sim de romper essa região. Esse candle de 1 hora abriu agora, mas o candle anterior fechou abaixo da LTB. Então, por isso que eu falei que o rompimento dessa máxima seria o gatilho de compra. Porque pelos 15 minutos temos esse candle aqui, que é um bom candle, um bom motivo para entrar em compras, mas numa hora temos essa divergência, né, de informações.
uma divergência bem clara, na verdade. Olha o tamanho desse pavio. É um pavio gigantesco, né, gente? E sabemos que essa barra de volume é feita tanto por volume comprador quanto pelo volume vendedor. Então, vamos ficar atentos. Está interessantíssimo o gráfico hoje, né? Deve estar rolando algumas liquidações. Eu não tenho aquele site que mostra as liquidações em tempo real, mas tenho certeza que está rolando muita liquidação. Pelas médias móveis do gráfico diário, vamos ver como que estamos no gráfico de uma hora. Pelas médias móveis do gráfico diário, o preço está tentando fazer um pivô de alta acima da média móvel de 9 períodos diários, né? Isso aqui é interessantíssimo, que esse pivô de alta pode sim mostrar uma reversão dessa tendência anterior vendedora, certo? Levando em consideração que o mercado macro está em uma região de suporte fortíssima, é possível sim a recuperação do preço até essa região dos 20.400 pelo menos, tá? Principalmente caso ocorra o rompimento dessas máximas aqui, em conjunto do rompimento dessa média móvel de 20 períodos diária, tá? Ela vem sendo bem respeitada, né? No dia do Fed aqui o preço parou exatamente nessa média móvel e anteriormente também vinha respeitando. Então vamos ver como que o preço vai atuar na aproximação dessa média móvel no dia de hoje, caso ele supere essa máxima deste candle de uma hora. Muita volatilidade mesmo na live de hoje, né? Uma pena que estava tendo problemas técnicos com o YouTube. Espero que a noite seja normalizado para podermos acompanhar melhor a live do Mr. Anderson, certo? Bom, estão bem claros, eu acredito pelo menos que está bem clara a movimentação do gráfico do Bitcoin, então podemos passar para análise macro. Caso vocês tenham alguma dúvida que tenha restado ainda, pode perguntar para mim ali no chat da comunidade, vou estar respondendo vocês. Gráfico de 4 horas, totalmente lateral, né? Muito pavio para ambos os lados, então tá numa lateralização completa, né? Uma faixa de negociações. Então vamos ver o SP500 como que está. Temos já esse canal de baixa. Vou apagar aqui as anotações para fazer novamente com vocês. SP500 vinha de uma tendência de baixa fortíssima no gráfico de 4 horas, né? No diário ainda mais. Vou estar anotando aqui as regiões de suporte importantes do diário. Então essa região de suporte é uma região de suporte muito forte do diário e muito importante, onde o preço de preferência tem que fechar o diário acima dessas regiões para dar uma perspectiva de retração dessa queda anterior, tá? Mas a partir desta queda temos uma linha de tendência de baixa, né? Que seria esta aqui. E também temos esta linha de tendência que vem sendo respeitada formando um padrão gráfico, tá, gente? Isso aqui é uma cunha megafone ou cunha invertida, dependendo de como vocês estão acostumados a chamar. E ela é muito comum de aparecer em cenários de incerteza econômica. E estamos vendo ela ocorrendo agora no preço, né? Além desta cunha megafone, temos esta linha de tendência de baixa de maior prazo que vem sendo bem respeitada durante todo esse ciclo de baixa, tá? Aqui. Esta linha de tendência que eu estou comentando com vocês. Um ponto importante, vamos ver como que o preço está em relação às médias móveis semanais, certo? Média móvel semanal, aqui, ó. Onde está sendo transmitida? Clique pelo aplicativo do Telegram. Tanto mobile, celular, quanto o aplicativo para computadores. Se não me engano, não é possível acessar pelo Telegram Web, somente pelo aplicativo. Pronto. Bom, como eu havia comentado com vocês anteriormente, a média móvel de 200 períodos semanais vem servindo como suporte importantíssimo do preço aqui, olha. A partir do rompimento dessa mínima aqui, desse pavio, o preço testou exatamente a média móvel de 200 períodos, tá, gente? Isso aqui é importantíssimo, porque caso o preço rompa essa média móvel, com certeza
vai haver um impulso vendedor muito forte, muito intenso mesmo. Porque esse é o nosso fundo atual do cenário macro, certo? Manda o link. Não tem link. Não tem link. Vou mandar print. Vou mandar print. Um momentinho, a gente está ajudando ali o J Morcego. Cadê a seta? Aqui. Aqui. Barrinha verde. Clica na barrinha lá em cima. Boa. Obrigado, Diego. Se você puder auxiliando o pessoal que tiver com dúvida para entrar na live, me ajuda muito, tá, Diego? Porque daí eu não vou precisar ficar pausando a explicação. Muito obrigado mesmo por essa força. Bom, continuando aqui temos essa região importantíssima de suporte da média móvel de 200 períodos semanal. Inclusive, eu havia comentando na outra live esse padrão gráfico aqui que apareceu nas P500 e também no índice Nasdaq, tá? Que é o padrão gráfico de xícara invertida aqui no gráfico semanal. A projeção deste alvo seria muito perigosa para o Bitcoin, tá? Porque é uma queda gigantesca de 100% dessa projeção da xícara. Eu vou demonstrar aqui para vocês em desenho qual seria esse padrão de xícara invertida, para quem não está conseguindo identificar. Aqui é a base da xícara, certo? Temos o arco principal, que seria a xícara, e aqui temos a alça da xícara, certo? Essa seria o desenho da xícara segundo o padrão gráfico, né? O rompimento dessa região de suporte, onde a média móvel de 200 períodos se encontra agora, com certeza nos levaríamos a pelo menos 50% de projeção desse padrão gráfico, tá? É interessante traçar a Fibonacci aqui com a projeção desse padrão gráfico para podermos identificar as possíveis regiões onde o preço pode parar. E vemos que temos várias confluências aqui de topos anteriores com regiões importantes de Fibonacci, tá bom? Então fica aqui, ó, um estudo muito interessantíssimo do gráfico semanal do SP500, tá bom? Então essas regiões aqui podem ser regiões onde o preço pode parar, retrair um pouco da queda e posteriormente continuar a tendência, tá bom? No gráfico semanal do SP500. Mas voltando aqui à explicação. Opa, pode falar. No celular tá ruim de enxergar os valores. Na hora que você falar as regiões, fala o valor. Ah, sim, perfeito. Muito obrigado, planejados. Muito obrigado mesmo. Vou estar falando assim, então. Aqui temos, então, a região do SP500, a região de preço do 3.590, né? É o principal suporte, que é o suporte da média móvel de 200 períodos semanal e é a mínima atual do preço. O rompimento desse suporte principal levaria o preço para a projeção da xícara, onde 50% da projeção seria na região dos 3.160 e 100% da projeção seria entre 2.775 ali. É a região de fundo anterior das SP500. Vou deixar aqui mais forte a linha para ficar mais fácil de ver pelo celular. Essa região aqui seria 100% da projeção. E essa região aqui, cadê? Essa linha amarela mais grossa seria 50% da projeção aqui no gráfico semanal do rompimento para baixo. Mas lembrando que estamos em uma região de suporte muito forte, o estocástico semanal está bem sobrevendido e no diário também está sobrevendido, apontando uma possível recuperação. Então, a partir desse suporte, caso não tenha força para romper direto, podemos esperar pelo menos uma retração desta última movimentação de queda, tá bom, pessoal? Então, temos como resistência no gráfico diário esta máxima aqui, no SP500 em 3.745 e acima dessa máxima temos a mínima anterior que serviu como suporte do preço em 3.880, tá bom? Caso ocorra um pullback dessa movimentação buscando esta linha de tendência de baixa aqui, que eu vou até trocar de cor para ficar mais clara a visão de vocês, vou deixar ela em rosa aqui, ó.
Caso ocorra um pullback do preço para esta linha rosa aqui, provavelmente vamos buscar uma região de retração de Fibonacci com confluência a esses topos e fundos anteriores. Aqui, exatamente, ó, 50% de Fibo está entre essa um pouquinho acima dessa região de suporte anterior e está na região deste topo aqui de 3.927, topo do dia 28 de junho, certo? Então, é uma região provável. Isso aqui faria com que o preço do Bitcoin ganhe forte volume comprador nesse meio tempo, para depois retestar estes fundos em um pivô de baixa de maior prazo, né? Faria esta movimentação aqui para finalmente tentar romper esse triângulo, esse possível triângulo descendente que pode vir a se formar, né? Caso não rompa essa região e também não rompa essa linha de tendência de baixa. Vamos ver, caso o SP500 feche acima dessa abertura de ontem, eu ficaria positivo, certo? Uma visão mais positiva, porém tomando cuidado, porque no calendário econômico de amanhã, vou estar abrindo aqui a guia para vocês observarem, eu vou colocar aqui como apenas importantes os de maior volatilidade, para ficar mais fácil identificar os eventos que eu estou falando. Para amanhã, neste calendário econômico, temos divulgações de dados importantes dos EUAs, tá? Núcleo de índices do preço PCE mensal de agosto vai sair amanhã às 9h30, então esperem grande volatilidade. Caso o mercado precifique isso positivamente, nós veremos quase que instantânea a impulsão do preço a partir deste suporte aqui para essa região de LTB, tá bom? Caso seja um dado que venha negativo, o mercado precifique negativamente, podemos ver o preço lateral aqui pelo dia de hoje, para posteriormente romper essa região, e o rompimento dessa região com certeza traria uma forte força vendedora, que faria com que o preço busque pelo menos a região do Bitcoin. Deixa eu colocar aqui o gráfico do Bitcoin, vai fazer com que o preço busque pelo menos essa alfinetada aqui do preço em 17.600, tá bom? Então vamos ficar atentos, porque esses últimos dias, hoje e amanhã, são dias importantíssimos, tá bom? E não fiquem achando que caso o mercado na sexta-feira feche acima, não pensem que não vai ter manipulação no final de semana, tá? Nós sabemos que é muito comum de acontecer manipulações no Bitcoin nos finais de semana, então tomem cuidado, tá bom, pessoal? Principalmente em negociações neste final de semana. Eu esperaria pelo menos a abertura das bolsas na segunda-feira para poder operar normalmente. Meus gatos estão bagunçando, gente. Peço desculpa aí para vocês. Devem estar fazendo algum sinal, né? Quando eles estão... Eita! Pera aí, gente, só um minutinho, tá? Voltei. Os gatos estavam brigando, brincando, né? Baixei aqui a tela, que minha câmera estava horrível, o ângulo. Bom, continuando aqui a explicação. DXY, vamos olhar como que está o DXY, né? DXY está em um forte canal de alta, né? No diário, a gente já havia comentado sobre isso, mas está buscando uma retração dessa movimentação de alta, né? Ele tentou romper para cima aqui, devolveu tudo no dia de ontem, e no dia de hoje está em queda, né? O DXY. E essa queda aqui, nós temos como alvo o topo anterior dessa movimentação do DXY, tá? Essa região do DXY aqui seria uma região onde devemos ficar atentos para uma possível reversão de uma possível alta do mercado nesse meio tempo de queda, tá? Essa região do 110.790 aqui no DXY é uma região de alvo que devemos ficar atentos à interação do preço aqui, porque se o preço toca nessa região e ganha impulso comprador, com certeza veremos um período de baixa nos ativos de renda variável, consequentemente o Bitcoin e o SP500, tá? Mas nesse meio tempo, enquanto o preço busca essa região aqui,
é possível termos uma retração, um repique, né, da queda do Bitcoin do SP500. E caso rompa essa região, com certeza veremos uma queda um pouco mais forte até o preço interagir com a base desse canal de alta no diário. Então, DXY, a partir do dia de ontem, está positivo para posições compradoras. E o SP500 está numa região de suporte forte. Então, é totalmente possível um bounce back a partir um repique, né? Bounce back, chamem como vocês preferirem, a partir dessa região de suporte. Não acredito que ela vá ser rompida no primeiro contato com ela. Então, vamos esperar, dentro desse contexto macroeconômico, um repique de posições não de swing trade, tá, gente? Porque o cenário semanal e mensal do Bitcoin continuam de queda e sem perspectiva de reversão até o momento. Então, seria mais uma operação de contra-tendência, que seria a tendência majoritária de compra, né? E uma operação que levaria provavelmente com alvos buscando a retração dessa onda diária aqui, tá bom? Ou a linha de tendência de baixa do triângulo descendente. Então, está positivo sim, está mais positivo do que alguns dias atrás, na minha visão de mercado macro, pensando em posições compradoras, mas vamos ver como que vai ocorrer o dia de amanhã com a divulgação dos dados do PCE, tá bom? Nasdaq está mais ou menos da mesma maneira, tá? Tem no Nasdaq, numa hora, temos essa cunha megafone, né? Onde o preço está se segurando. Nossa, gente. Os gatos tão que estão hoje. Não sei o que eu faço. Acho que é por causa do barulho, eles estão incomodados, né? Só um momentinho, gente. Pera aí. Peço perdão por ter parado de novo a live, mas hoje estamos com vários problemas técnicos, né? Barulho de reforma, gato brigando, YouTube me sabotando. Mas vai ficar gravado aqui e eu não vou desistir de trazer a live para cá. Vou fazer a live sim. Pode vir o tempo ruim que for, eu vou fazer a live para vocês. Não vou abandonar vocês. Bom, mas numa hora aqui, continuando aqui a explicação, temos essa cunha aqui, megafone, onde o preço não está buscando as mínimas aqui, né? Então, isso é importante. Vamos ver como que vai acontecer o fechamento do USC, né? Porque até o momento de fechamento pode ser que venha uma tendência mais vendedora para romper essa região de suporte aqui atual, tá? Da mínima anterior. Caso feche assim, podemos ver um fundo duplo nessa cunha, né? Que vai levar o preço lá para a parte de cima novamente, né? O preço abriu já com baixa e segue uma tendência vendedora no índice Nasdaq. No diário dele, nós vemos o mesmo comportamento do SP500, né? Da xícara semanal, é uma xícara gigantesca, e o preço se segurando em cima da média móvel de 200 semanas. Porém, está um pouco mais negativo, né? Porque caso Nasdaq feche esse candle de diário abaixo de 11.160, isso aqui pode dar perspectiva de continuação de queda nos próximos dias, tá? Seria bem negativo mesmo o fechamento abaixo dessa média móvel semanal, principalmente se o fechamento semanal ocorra abaixo dessa média móvel. O fechamento semanal ocorre em 1 dia e 4 horas, né? E já vemos o preço tentando romper essa média móvel aqui, importantíssima para o preço, tá? Então, esse é o principal ponto que devemos ficar de olho em relação ao mercado macro, tá? Essa interação semanal do Nasdaq, né, o S100, caso vocês queiram ver com os próprios olhos, a interação desse índice com a média móvel de 200 períodos e também
no SP500 a mesma relação da interação do preço com essa média móvel aqui de 200 períodos, tá? Então, temos que ficar bem de olho nisso, porque o rompimento dessa média móvel com certeza vai trazer uma pressão vendedora gigantesca para o Bitcoin. Vocês têm que prestar atenção nisso, porque é um momento bem delicado. Os dados econômicos que saíram hoje mesmo foram todos péssimos. Eu cheguei a comentar com vocês aqui no grupo, né, do Telegram, que esses dados aqui foram horríveis. O IPC da Alemanha, que é o índice de preço ao consumidor, subiu, e a Alemanha, para quem não sabe, é o principal país em questão econômica da zona do euro, tá? Então, esses dados aqui, obviamente, seriam mais sairiam mais inflacionários por conta do cenário macro, né? Recentemente teve as notícias relacionadas ao Nord Stream, se não me engano, que foi atacado, né? Não se sabe se foi pela Rússia, se foi pelos Estados Unidos, não tem como saber, mas sabemos que isso traz muita inflação e uma instabilidade econômica muito grande para a zona do euro no geral. Então, naturalmente, esses dados estão vindo negativos sim. Já o do SP500, vemos o PIB trimestral vindo dentro da projeção. Isso aqui foi o único dado positivo, tá? Que não veio fora da projeção. Agora, o índice de preços do PIB subiu, pedidos por seguro-desemprego caíram e abaixo da projeção, sendo que para ver uma inflação controlada, nós temos que ver uma balança comercial. Vou desenhar aqui para ficar mais claro para vocês. A inflação ela funciona assim, ó. Quanto maior a inflação e mais pessoas empregadas, cadê a seta? Aqui, ó. Vamos supor, isso aqui é a inflação. A inflação está subindo, as pessoas estão buscando emprego, então o índice de seguro-desemprego vai perdendo força, né? Então isso favorece esse crescimento aqui, ó. Inflação subindo, com índices de seguro-desemprego caindo, faz com que os grandes produtores, as empresas, as instituições financeiras, elas tenham gastos maiores. Por quê? Os preços de produção estão maiores e a folha de pagamento deles acaba sendo maior. Então, isso vai fazendo com que a inflação piore o estado dela, entende? Acaba sendo mais inflacionário, um dado mais inflacionário do que deflacionário. Para ser um dado deflacionário, para ver a curva de inflação sendo positiva, nós temos que ver o quê? O seguro-desemprego aumentando, ou seja, mais pessoas com pedido de seguro-desemprego, mais pessoas desempregadas, então significa folhas de pagamentos menores. E com isso, é interessante ver o lucro das empresas subindo, e é ao contrário do que a gente viu no calendário econômico de hoje aqui, olha. No calendário econômico, cadê o dado que eu quero mostrar? Não tô achando, gente. Enfim, saiu um dado sobre lucros empresariais hoje, e os lucros empresariais vieram abaixo do esperado, tá? Então, seguro-desemprego abaixo do esperado, então mais folhas de pagamento. Lucros empresariais abaixo do esperado. Então, o conjunto desses dados são dados inflacionários, extremamente inflacionários, que abrem perspectivas do Fed aumentar ainda mais a taxa de juros, que já está prevista de no próximo ano ser acima do esperado precificado pelo mercado. Então, vamos ficar atentos, né? Que pode sim vir mais queda em relação ao mercado macro. O diário aqui está deixando um pouco de pavio comprador, então isso aqui é importante, é interessante no SP500, né? Mas já falei para vocês o que nós devemos ficar importantes, que é o rompimento, devemos ficar prestando atenção porque é importante, que é o rompimento dessa região. Tá bom, gente? O índice VIX aqui, que é o índice de medo do investidor, está em uma região de topo, tá? Topo de uma LTB. O rompimento dessa LTB vai ser negativo para o SP500 e para o Bitcoin, tá bom? E o rompimento desse topo mostraria um medo gigantesco dos compradores, que faria, consequentemente, com que o capital que é investido dentro do SP500 e dentro do Bitcoin, ele vai ser ou removido, o pessoal vai tirar a liquidez e vai ficar aplicado em dólar, né? Dolarizados, no caso, esperando um momento melhor para comprar, ou vai deixar ou as pessoas vão começar a abrir posições vendidas, né?
o que faz com que o mercado naturalmente caia. Então, esse índice aqui, esse gráfico, ele tem relação oposta, porque é um gráfico que mede mais o sentimento dos investidores. Por isso que ele é um pouco diferente. Mas nós sabemos que quando ele está em alta, geralmente a tendência de mercado é de baixa, né? Porque quanto menor, tem gente que usa esse gráfico aqui, mas usando imagem de provavelmente vocês já viram na internet, uma imagem de como se fosse um cronômetro, né? Que mostra o índice de medo, o VIX, né? Isso aqui é aquele gráfico, é aquele dado, só que plotado em um gráfico. Esse índice aqui, é VIX. Caso vocês queiram procurar aqui, ó, na tela de vocês botam em todas as fontes e digitam VIX aqui, ó. Volatility SP500. Aí vocês podem estar acompanhando de qualquer um desses aqui, não tem... Eu uso do TVC, que é o primeiro que apareceu, mas não acredito que tenha uma diferença tão grande quando se trata desse índice, tá bom? Então, ele está em alta, tá bom? Não está na região de topo anterior, não está numa região crítica, mas está na tentativa de romper uma LTB importantíssima, tá bom? Quero compartilhar aqui com vocês uma análise também que eu fiz na Link, tá bom? Como eu fiz, a live hoje vai ser um pouco mais curta, por não ser no YouTube, mas tá ficando gravada, depois eu vou ver como eu consigo postar no grupo do Telegram. Eu vou compartilhar aqui uma análise de uma altcoin que é a Link, tá bom? Eu cheguei a postar no meu grupo do Telegram, mas vou compartilhar com vocês aqui ao vivo. Vou remover aqui... Não vou remover, vou fazer outra coisa aqui, ó. Link USDT, vou olhar o gráfico dela sem ser perpétuos. A Link, gente, no gráfico semanal, ela acabou de romper uma LTB importantíssima, tá, gente? Aqui, ó, esta LTB, onde houve o rompimento. Vou fazer diferente, ó. Vou pegar essa ferramenta aqui, olha, de raio. Pegar o topo desses pavis e formar a LTB aqui. Aqui, ó. Temos essa LTB aqui na Link, que foi rompida recentemente. No candle da semana passada, ela rompeu com força compradora, tá? E agora o preço está tentando se estabilizar, criar uma base de preços fora desta linha de tendência de baixa, tá? No gráfico diário desta moeda, podemos estar traçando também uma linha de tendência de alta, que pode nos gerar ótimas oportunidades de compra no toque dessa linha de tendência, tá? Aqui no gráfico diário também, nós podemos encontrar um padrão, né? Que é o topo triplo aqui, olha. O preço tocou aqui 3 vezes. E além de ter esse topo triplo no diário, temos também um no intradiário que eu já vou mostrar para vocês também. Temos esse topo triplo, que é uma figura de reversão compradora, né? Ou seja, a partir desse topo triplo, a tendência do preço é buscar a região de suporte, e a região de suporte é essa LTA aqui. Então, a movimentação natural do preço seria ele vir buscar aqui esta região com, consequentemente, um reteste da LTB rompida, certo? E uma boa oportunidade de compra em cima da LTA aqui, então. A região de preço atualmente, no dia de hoje, desta LTA seria ali em 6.714. Ativo é Link USDT, tá bom? Então a região aqui que eu estou dizendo para vocês entre a LTA e a LTB no dia de hoje é esta faixa de preços aqui entre 7.070 e 6.700, essa região de preço aqui. Tá bom? Então o preço pode vir buscar essa região ou até mesmo buscar uma retração desta movimentação anterior de alta, onde já estava formando 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles seguidos compradores, né? E naturalmente é totalmente possível que ocorra uma retração dessa movimentação. A região de 0,5, o preço já interagiu hoje, né? Nessa região de 0,5 está Perdão. A região de 0,5 está em 7.518 nesta região de preços, e a região de 0,618, que também é um topo anterior, está em 7.300 nessa região de preços aqui. Então essa região é a região de Fibonacci,
onde seria interessante ver o preço interagir com ela para ter uma continuidade de alta. Então, são boas oportunidades de compra, tá? Entre a retração do pivô, caso a queda seja com volume decrescente, porém tem que ser decrescente, tá? Porque aqui, neste candle de ontem, nós vemos um gatilho vendedor fortíssimo. Por quê? É um padrão de candle de estrela cadente aqui e o volume extremamente alto, tá bom? Então isso aqui pode estar definindo uma região de resistência. O rompimento desta região aqui, com confirmação, não falso rompimento, tá, gente? Da região dos 8,126, com certeza vai trazer uma impulsão do movimento comprador aqui para Link, tá? E é uma região de demanda que já houve demanda compradora anteriormente, ó, foi a resistência do dia 30 de julho e atualmente continua sendo a resistência, certo? Então essas são as regiões de preço que devemos ficar atentos em Link USDT. No horário, essa estrutura que eu havia comentado com vocês, que faz eu acreditar que vai rolar uma retração, sim, do preço, tá? Vou descer aqui, olha, para ficar com confluências das regiões do horário. Muita informação aqui na tela, vou estar apagando também a LTB do gráfico semanal, que já está bem claro para vocês, certo? Seria a contagem das ondas de Elliott aqui, olha. Vou mostrar para vocês. Onda 1 de impulsão, onda 2 de retração, onda 3 de impulsão, onda 4 de retração, onda 5 de impulsão. Então temos no horário a contagem das ondas de Elliott e no topo dessa onda 5 temos mais um topo triplo, tá bom? Que é uma figura gráfica, como eu havia dito anteriormente, de reversão vendedora, tá? Aqui seria o final da onda 1. Aqui, se contarmos as interações com essa região de topo, temos exatamente aqui, olha, uma onda de valorização, topo 1, daí o preço retraiu, buscou novamente esse topo, topo 2, e aqui o topo 3, tá bom? No topo triplo, o que é interessante nós fazermos? Nós traçamos uma linha de tendência de suporte, certo? Que é essa linha rosa, e o rompimento dessa linha de tendência é um gatilho vendedor, mas ocorreu com pouco volume. Meu volume sumiu aqui, deixa eu colocar o indicador de volume. Cadê? Volume. Aqui, volume. O rompimento ocorreu decrescente, então é interessante esperarmos um reteste dessa linha de tendência para poder surfar esse day trade de venda, buscando a retração dessa onda anterior. Em confluência desse comportamento, temos este canal de alta que foi rompido, tá? Esse canal aqui, olha, que vinha sendo respeitado perfeitamente, ele foi rompido e sabemos que o rompimento de canais geralmente é seguido de um reteste. Então, seria interessante ver o reteste dessa região aqui de preços do topo da onda 3, que também é a região de retração aqui desta onda ABC, né? A gente pode estar sim vendo a onda de correção ABC aqui, olha. Onda A, aqui buscou a onda A, né? Depois do rompimento desse canal. Isso aqui seria a onda A, onda B e onda C, que pode ser um fundo duplo, né? No caso, ou pode ser uma continuação da tendência de baixa. Caso ocorra um fundo duplo, podemos ter uma perspectiva de continuação de alta, e caso o preço rompa, a onda C rompa a mínima da onda A, com certeza teremos uma reversão da tendência. Aí começaria a contagem das ondas de Elliott, só que para baixo, né? Seria a onda 1, 2 e posteriormente a onda 3 de impulsão. Então essa análise da Link eu acredito que está muito boa e bem fácil de ser visualizada. Eu postei um exemplo de imagem no meu canal do Telegram, tem um link na minha descrição do meu perfil do Telegram. Então vamos ficar atentos que isso aqui pode ser uma boa oportunidade de trade, tá bom, gente? O Bitcoin não rompeu, provavelmente, né? Eu coloquei o alerta, mas não tocou. Se rompeu, ele rompeu sem tocar o nosso alerta. Cadê o Bitcoin? Vamos dar uma olhada aqui antes de estar finalizando essa live um pouco mais curta, por não ter sido na plataforma do YouTube, mas eu vou ver se eu consigo deixar ela gravada aqui no Telegram, tá, gente? Cadê? BTC USDT. Não rompeu a máxima, tá, gente? Como eu disse anteriormente, o não rompimento dessa máxima nos deixa
um pouco mais receosos em relação à continuação da alta. Temos o fechamento desse candle em 24 minutos e até o momento ele está formando indecisão, indecisão seguida de grande força compradora, tá? Vendedora, no caso. Então, caso esse candle feche abaixo da abertura, ele vai confirmar que você faça um rompimento aqui para pegar liquidez. Então, cada vez mais o preço pegando liquidez, para poder tomar uma direção. Então, eu acredito que o próximo mês, né, vai ser cheio de movimentações importantes do preço. Se a gente colocar aqui no gráfico mensal, deixa eu remover os dados aqui, nós vemos um candle gigantesco de indecisão no Bitcoin. Estamos quase na abertura dele praticamente, né? E setembro nós sabemos que é um mês de baixa, né? Geralmente, setembro, nos últimos ciclos, sempre foi um mês de baixas mais fortes do que essa baixa atual, que chega ao que acho que 4%, 3%, olha aqui, ó, 3%. Nos meses de alta, essa baixa foi extremamente mais forte, tá bom? Cadê? Eu tinha anotado aqui, setembro aqui, olha. Esse candle aqui foi de setembro, nós fechamos com uma mínima de 7% praticamente no ano passado, desse ciclo anterior, e eu não vejo motivos desse ciclo atual ter menos do que 7%, sendo que agora realmente estamos no ciclo de baixa e no ciclo passado estávamos em um ciclo de alta, certo? Então vamos prestar atenção, principalmente com esse próximo mês que vai abrir agora, dia 1 de outubro, né? Que ele pode sim gerar novas mínimas para o preço. A perspectiva está bem negativa, tá? No mensal temos cruzamento de médias móveis, a de 200 cruzando, a de 20 cruzando a de 200 para baixo. Então tá complicada a situação, tá, gente? Na verdade, essa média móvel aqui é a semanal, né? A média móvel semanal está cruzando para baixo. A média móvel mensal, ela já cruzou faz tempo, né? Mas a média móvel de 50 períodos vem atuando como resistência do preço no gráfico mensal. Bom, esses foram os estudos, tá bom, gente? Vou ver se eu consigo gravar para fazer o upload aqui no Telegram, para quem tiver visto depois a live, quem não pôde acompanhar. Infelizmente, foi uma live mais curta do que eu queria, mas fica um pouquinho ruim de fazer ela pelo Telegram, não me sinto tão confortável assim. Mas conseguimos trazer os estudos diários, pelo menos, tá? Vejo vocês terça-feira, já vai ter aberto o candle mensal, a gente vai dar uma analisada no estado macro e no gráfico mensal dos ativos do Bitcoin, das SP500 e do Nasdaq, tá bom? Espero que até de noite o YouTube tenha normalizado para podermos acompanhar os estudos do Mister. Obrigado por quem compareceu até aqui. Valeu e até mais, gente.